aqui é a professora Júlia e esta é mais uma aula de História para o 6º ano da Escola de Ensino Integral Joana Espósito. Bora lá? Então nós vamos dar continuidade ao estudo da história antiga. Nós estamos estudando dois povos, o Egito e a Mesopotâmia. E o eixo temático desta semana é política, economia e sociedade. Então o objetivo é a gente conhecer as características desses povos e poder compará-las no final. Começando então por política. Eu separei aqui duas imagens representando governantes do Egito e da Mesopotâmia. Você consegue identificar qual é a do Egito e qual é o da Mesopotâmia? Seria o da esquerda, o Egito? Seria o da direita, do Egito? Coloca aí nos comentários e me diz também como que você chegou a esta conclusão. O que a imagem te passou que fez você chegar a esta conclusão? Então vamos conhecer as características políticas do Egito. Qual era o tipo de governo que existia no Egito? O Egito era governado sob uma monarquia teocrática. Peraí, antes da gente dar um passo para frente, vamos entender o que significa esse conceito. Começando pela palavra monarquia. Uma monarquia é um governo que tem o poder concentrado na mão de uma pessoa, o monarca. Daí vem o início, mono, né? Na monarquia, a concentração do poder está nesse chefe de Estado que toma decisão sobre tudo naquele reino ou naquele povo que ele comanda. Não existe participação política do povo. O povo não escolhe quem vai ser o seu governante e também não participa das decisões políticas, como a decisão de de cobrar um imposto, de entrar em uma guerra, ou enfim, qualquer decisão política está nas mãos ou do monarca ou do grupo que auxilia o monarca. A transmissão do poder numa monarquia é hereditária, o que faz com que quem está no poder sempre seja do mesmo grupo social. Porque quando não é possível passar para a mesma família o poder, este poder é passado para famílias amigas que também pertencem ao mesmo grupo social, fazendo com que o poder se concentre naquele grupo. A palavra teocrática vem de teocracia. Vamos dividir ela em duas partes para entender. Cracia, significa poder e teo significa Deus. Teocracia nada mais é do que um tipo de política que envolve e mistura religião com política. Esta mistura é clara, é nítida em todos os seus aspectos econômicos, políticos, de relações com os outros povos. Então, numa monarquia teocrática, que é o caso do Egito, nós temos um governante de um grupo social que fica ali no poder e este governante tem relação com a religião. Isso mesmo. O governante do Egito era o faraó. E o faraó, ele era visto como uma divindade. Tá aí o seu caráter teocrático. Ele era visto como o deus protetor do Vale do Nilo e também como filho de Ra, que era a representação de Horus. Ou seja, o faraó era adorado não só como um governante, mas também como um deus. Aqui nós temos uma gravura representando a deusa Ísis enlaçando, passando um laço em torno do faraó Ramsés III, que governou o Egito de 1194 a 1163 a.C. O objetivo dessa gravura era mostrar a relação de igualdade que existia entre os deuses e os faraós. Igualdade essa que não existia com os outros membros do reino, do império, ok? O faraó também tinha funções administrativas. Ele administrava o império, determinava taxas, impostos, leis. Ele comandava o exército e ele também era considerado o dono de todas as terras. Por isso que tudo que era feito no império e que era cobrado alguma taxa, algum imposto, era pago ao imperador. Então era extremamente centralizado isto nele. Aqui nós temos uma imagem com o templo de Ramsés II, que representa bem o como esses faraós queriam mostrar o poder e o quanto eles eram poderosos. Porque dá uma olhada no tamanho desse templo dedicado a este faraó. Então aqui a gente pode ver as pessoas na frente comparadas com as estátuas, as esculturas em frente ao templo. Isso representa bem o poder dos faraós na época. A
transmissão do poder na política do Egito era hereditária. E esta hereditariedade gerou um governo chamado de dinastias. O que são dinastias? São famílias que governam durante um tempo aquele lugar, aquela nação, aquele povo. Então, no Egito, nós tivemos 30 dinastias no poder. O que isso significa? Por exemplo, quando eu falo que tal faraó foi da quarta dinastia, e que a quarta dinastia durou, 100 anos, significa que nesses 100 anos, todos os faraós que governaram pertenciam à mesma família. Isso acontecia por quê? Para garantir que o poder continuasse dentro da mesma família, os faraós tinham relações e casavam-se com parentes próximos, incluindo filhas e irmãs, para que os filhos que eles tivessem ficassem dentro da mesma família, garantindo assim o poder desta dinastia por mais tempo. Aqui nós temos o faraó Tutancâmon, que foi faraó da 18ª dinastia. Aqui nós podemos então ter um parâmetro global de como que era a política no Egito. E engana-se quem pensa que lugar de mulher é apenas como súdita ou como rainha. No Egito houveram várias faraós mulheres, inclusive na primeira dinastia. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Essa é uma estátua em referência a faraó Hatshepsut. E aqui outra da faraó Sobeknefero. São os nomes complicados, né? Mas vocês se acostumam. Então essas foram, eu trouxe só duas como exemplo, mas tivemos várias faraós mulheres e outras tantas que foram rainhas também, como Cleópatra e Nefertiti, que apesar de muita gente pensar que elas foram faraós, na verdade elas foram rainhas, mas elas tiveram um grande papel político no Egito e se destacaram nisso. Por isso que a confusão entre serem faraós ou rainhas é muito comum. Vamos entender agora a política da Mesopotâmia. O tipo de governo na Mesopotâmia era uma monarquia, com alguns caráteres teocráticos também. O governante, que era o rei, ele tinha todo o poder. E ele era visto como um servidor, um servo direto do Deus que protege a cidade. Cada cidade-estado mesopotâmica era protegida por um Deus específico. E o rei era visto como um elo, uma ligação direta com esse Deus. Portanto, oferecer bens, oferecer presentes, qualquer tipo de oferenda ao rei era oferecer algo ao Deus que protegia a cidade. E isso fazia com que o rei cada vez mais enriquecesse, pois ele recebia todas essas oferendas. A transmissão do poder também era hereditária. Mas o que chama mais atenção na organização política da Mesopotâmia são as cidades-estado. O que são cidades-estado? São cidades que são independentes, que têm governantes próprios e que têm leis próprias, mas que mesmo sendo politicamente separadas, elas são unidas pela sua cultura e pela sua origem. Então, por exemplo, aqui no mapa nós estamos vendo várias cidades. Cada pontinho vermelho é uma cidade mesopotâmica. Aqui nós podemos ver, por exemplo, ao sul, cidades que pertenciam aos sumérios inicialmente. Então, cada cidade aqui tinha o seu próprio governante, a sua própria lei, a sua própria política. Mas todas elas pertenciam ao povo sumério, o que os fazia ser unidos por conta desta cultura. Essa organização é algo que vai trazer alguns problemas para os mesopotâmicos, pois como o poder é descentralizado, eles tinham dificuldade de se organizar para se proteger da invasão de outros povos. Então, diferente dos egípcios, que tinham um único governante que liderava e administrava todo o império, na Mesopotâmia, durante a maior parte do tempo, nós tivemos uma organização em cidades-estado. É claro, quando nós tivemos o Império Babilônico, o primeiro, o segundo e o Império Assírio, o governo ficou centralizado nos governantes desses povos. Economia. Eu trouxe aqui duas imagens representando a economia dos povos mesopotâmicos e dos povos egípcios. Qual deles você acha que representa os egípcios e qual deles representa o mesopotâmico? A imagem A ou a imagem B?
E qual atividade eles estão praticando? Eu quero que vocês observem bem a imagem. Os recursos, as fontes iconográficas, nos ajudam muito a entender esses povos. Então aqui nós temos a utilização da mesma ferramenta nas duas imagens, que é o arado, nós falamos sobre ele na outra aula. E também a utilização dos bois, que é algo que existe de semelhante entre eles, né? Mas eles não pertencem, essa imagem não pertence aos mesmos povos. Vamos entender os aspectos econômicos do Egito. A principal atividade econômica do Egito era a agricultura. Os egípcios cultivavam coisas como a cevada, sim, aquele grão utilizado na fabricação de cerveja. Estudos indicam, inclusive, que a cerveja foi inventada pelos egípcios. Alguns estudiosos dizem que foi na Mesopotâmia, mas ainda tem aí estudos a serem concluídos. O trigo, que era utilizado na fabricação de pães, o linho, utilizado na fabricação de tecidos, e o papiro era utilizado para fabricar uma espécie de papel, muito famoso no Egito. E aqui eu trouxe uma imagem que ilustra a colheita de figos. Eles também cultivavam várias frutas, verduras, e aqui a gente tem uma gravura feita na época representando a colheita de figos, até ali com a presença de macacos, né, auxiliando os egípcios ali. A agricultura egípcia tinha uma característica bem específica. Ela era organizada de acordo com o rio Nilo, com o regime do rio Nilo. Ou seja, era o regime do rio Nilo que determinava quando algo ia ser plantado e quando algo ia ser colhido, né? Por quê? Entre julho e dezembro, o rio Nilo transbordava, que é o que a gente chama de vazante. Nesse período, ficava impossibilitado de plantar nessas áreas. Então, os camponeses não podiam trabalhar nesse período. Nesta época, eles eram convocados pelo faraó para trabalhar em outras obras, como a construção de templos e de pirâmides. Quando chegar dezembro e o rio descer para o nível normal, ele vai deixar depositado nos campos aqui ao redor do rio Nilo material orgânico com grande poder fertilizante, chamado de humus. Esse material orgânico vai deixar o solo bem nutrido, com bastante vitamina e bem prontinho, fértil ali para ser cultivado. Ou seja, o que trazia a grande fertilidade ao solo do Egito era justamente essa enchente, essa vazante do rio Nilo. E aí, a partir de dezembro até junho, eles cultivavam e colhiam os seus produtos, certo? Além disso, eles também construíram várias obras para lidar com as águas do rio Nilo, diques para armazenar a água e canais de irrigação. Aqui então nós temos exemplos dos canais de irrigação que ajudavam a levar a água para outras regiões. E ferramentas como o chaduf, que era utilizado para retirar a água do rio e levar para outras regiões ou para o próprio canal de irrigação. Então aqui a gente pode perceber a relação e a grande importância do rio Nilo com a atividade econômica agrícola. Mas, além da questão da agricultura, o rio Nilo também influencia nos impostos. Sim, o faraó baseava o valor dos impostos no nível do rio Nilo, com uma construção conhecida como nilômetro. Ela nada mais era uma construção feita um pouquinho longinho, assim, distante da margem. Aqui a gente pode ver o rio Nilo. Vou aproximar a imagem para vocês verem. Então, aqui ao fundo a gente vê o rio Nilo e aqui é o nilômetro. Então, você podia descer por aqui para poder ver o nível que o rio Nilo tinha alcançado. Este nível era medido por essas riscas que nós vemos aqui nessa escadinha. Então, um funcionário do faraó descia e via até onde o rio Nilo tinha subido. Por quê? Quanto maior a área que o rio inunda, maior a área de cultivo. E se tem uma maior área de cultivo, mais produtos serão cultivados, o que gera um aumento de impostos, porque o número, a quantidade de produtos cultivados e comercializados vai ser muito maior. Então ele utilizava esta ferramenta como base para cobrar os impostos no Egito. Atividades secundárias. Então, além da agricultura, também existiam atividades como o comércio, que era realizado ali no delta do Nilo. Ali no delta do Nilo, bem no mar Mediterrâneo, eram instaladas portos comerciais
e ali eram comercializados produtos tanto agrícolas quanto produtos artesanais, que eram mandados para várias regiões do mundo. Os egípcios mantinham relações comerciais com os fenícios, por exemplo, que forneciam madeira para a construção dos barcos, né, tão importantes na navegação ali do Rio Nilo. Também tinham relações comerciais com a Arábia, com a Índia e com os gregos. Ou seja, este porto, esta região, era uma região importantíssima, não só para o crescimento econômico do Egito, mas também pelas trocas comerciais e culturais entre os povos. Esse comércio era controlado pelo faraó. Tudo que era vendido e tudo que era comprado ali tinha que passar pela aprovação dele. Outra atividade importante era o artesanato, que também era comercializado aí nessa região. Os artesãos faziam diversas atividades. Eles podiam fazer joias, móveis, objetos de metal, utensílios, né, de cozinha, como vasos e panelas. Aqui nós temos uma gravura representando várias atividades. Então aqui a gente consegue ver, esse aqui está produzindo uma sandália, esse está fazendo uma estátua, esse aqui está trabalhando com ferro ali, com metalurgia. Então nós temos várias atividades representadas. E aqui eu trouxe um exemplo de um objeto produzido pelos artesãos, que são esses dedais, né, de ouro e esta sandália de ouro. Muito possivelmente eles eram utilizados nos túmulos de faraós, que eram enterrados com esses objetos. A ideia era proteger os dedos, né, do apodrecimento após a morte. E o ouro era muito importante, pois era um elemento importantíssimo para a vida após a morte, segundo os egípcios. Nós vamos entender isso com mais calma depois. Bem, a economia da Mesopotâmia era baseada em 3 atividades principais. A primeira delas é a agricultura. Assim como os egípcios, os povos mesopotâmicos tinham rios à sua disposição, o que deixava o solo também muito fértil. Eles cultivavam coisas como linho, lentilha, trigo, gergelim e também criavam animais como cabras, vacas e bois. Aqui tem uma gravura representando uma dessas atividades, que é a pesca e a coleta aqui de frutos. A segunda atividade é o comércio. Nós temos que lembrar que os mesopotâmicos estão numa região ali que tem um fluxo de pessoas muito grande passando. É uma região que tem um grande atrativo por conta dos rios, vários povos já tentaram invadir, então é uma região que realmente passam muitas pessoas. Então não tinham como ele fugir do comércio, né? Eles comercializavam diversos produtos, desde o que eles mesmos produziam até revender produtos de outros povos, porque o contato dos mesopotâmicos com outras culturas era muito grande. E uma terceira atividade econômica é o artesanato. Eles produziam diversos objetos, desde adornos até objetos de utensílio de cozinha, assim como os egípcios. Aqui eu trouxe um adorno de cabeça, né, para uma mulher, e colares. Outra coisa muito vendida pelos mesopotâmicos eram seus tecidos coloridos, pois eles tinham essa facilidade de colorir também. Aprenderam com outros povos a colorir tecidos. Vamos entender então agora as sociedades egípcias e mesopotâmicas. Então, novamente, eu trouxe 2 imagens, acho que agora vocês já conseguem identificar quem é o egípcio e quem é o mesopotâmico. Então, aqui, os egípcios estão aqui à esquerda. Nessa imagem, foi feita em um papiro, nós temos a representação de uma família de nobres em sua hora de lazer. Então, nós temos aqui, vou aproximar para vocês verem. Nós temos aqui um nobre que saiu para caçar. Aqui nós vemos várias aves voando, ele está caçando provavelmente essas aves, ou pescando. E nós temos aqui ele na companhia de uma serva, né, mulher. E nós temos uma criança que está ali brincando. Eles praticavam natação, nadavam bastante no rio, brincavam ali naquela região. E aqui nós temos uma imagem representando uma parte da sociedade mesopotâmica. A gente consegue ver diferenças sociais entre as pessoas desse grupo, né? Tem pessoas que têm roupas mais coloridas e com uma qualidade aparentemente melhor, e outras pessoas que inclusive estão descalças, né? E com roupas bem mais simples. Começando pela sociedade egípcia. A sociedade egípcia era uma sociedade estamental. O que isso significa? Que ela era organizada em grupos sociais.
O que determinava o seu pertencimento a uma classe social era o seu nascimento. Então, se você nascia camponês, você morria camponês, e seus filhos seriam camponeses e assim por diante. Havia pouca mobilidade social, ou seja, dificilmente um camponês se tornaria um escriba ou um soldado. Né? A mudança de classe social era algo que quase não ocorria. Antes da gente falar dos grupos, vamos entender esta imagem. Isso daqui é uma pirâmide social. O que é uma pirâmide social? É uma figura utilizada nos estudos de alguns povos e de algumas sociedades, em que a gente consegue agrupar os grupos sociais e organizá-los. Então, nós temos aqui duas características, dois itens importantes. Primeiro, nós conseguimos ver cada grupo que é representado por um andar da pirâmide e nós podemos ver as relações de poder. Por quê? Quem está mais ao topo tem mais poder, no caso aqui, o faraó. E quem está mais na base tem menos poder, no caso aqui, os escravos. Nós também podemos ver a relação de quantidade, porque vamos imaginar que isso daqui é um pedaço de bolo ou uma forma de bolo. Qual pedaço que é maior? O pedaço dos escravos ou o pedaço do faraó? E é assim mesmo com as populações. Existem muito menos nobres e sacerdotes do que camponeses, por exemplo. Então, a pirâmide social é uma ferramenta importantíssima para a gente entender a organização social de um povo. Então, ela mostra caráteres de poder, de grupos e de quantidade, ok? Os grupos sociais no Egito são, no topo, com o maior poder, está o faraó, que era visto aí como o líder e um grande governante com poderes políticos e religiosos. Em seguida, nós temos os nobres e os sacerdotes. Os nobres são pessoas ligadas à família do faraó e os sacerdotes eram membros da religião que realizavam cerimônias nos templos dedicados aos deuses. Em seguida, temos os soldados, figuras importantes para manter o tamanho do império, aumentar o império e proteger o império. Os escribas, que eram profissionais especializados em escrever. Isso mesmo, quem sabia escrever no Egito tinha garantido aqui uma posição ao lado ali, bem próximo do faraó. Eles trabalhavam registrando tudo o que acontecia no império, desde as questões comerciais até leis, histórias, canções, poemas, tudo era registrado pelos escribas. Os comerciantes, responsáveis pelas valiosas trocas comerciais durante todo o Rio Nilo. Os artesãos, que fabricavam diversos objetos a serem vendidos pelos comerciantes. E os camponeses, que, fruto do trabalho deles, também era comercializado pelos comerciantes. Por último, nós temos os escravos, que eram, em sua grande maioria, prisioneiros de guerra. Ou seja, quando os egípcios lutavam contra outro povo, eles aprisionavam algumas pessoas, e essas pessoas eram feitas de escravo. A maior parte da população era composta pelos camponeses e pelos escravos, que eram a camada da população mais explorada. Os camponeses e os artesãos eram os que mais pagavam impostos, né? Sendo os camponeses ainda os que mais pagavam. E para finalizar, a sociedade mesopotâmica também era uma sociedade hierarquizada, ou seja, os grupos sociais não se misturavam. Perdoem o erro aqui, eu não consegui arrumar, tá? É artesãos. Então, no topo nós temos com o maior poder o rei, em seguida sacerdotes, nobres e militares. Os povos mesopotâmicos também formaram impérios e também sofriam muitas invasões, então os militares também eram muito importantes. Em seguida haviam os comerciantes, os escribas, que também eram responsáveis por escrever, né, usando a escrita cuneiforme, e os artesãos. E por último, os camponeses e escravos. Bem, eu vou mostrar então aqui algumas comparações, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma lida depois com calma. É o texto que eu mandei para vocês lá pelo Google Sala de Aula, onde nós podemos comparar a política, a economia de Egito e de Mesopotâmia e a sociedade, ok? Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula.
Realizem as atividades no Google Sala de Aula assim que possível. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube ou lá também na atividade do Google Sala de Aula, que eu respondo vocês. Obrigada, um beijo a todos e tchau, tchau!